Então, bom dia, meu nome é Henrique Monteiro, eu sou projetista da Brayer. Aqui estão os meus contatos, aqui estão os meus contatos. Então, caso você tenha alguma pergunta, pode me mandar um WhatsApp depois, se você quiser me mandar um e-mail, fique à vontade, tá? Então, hoje, nós iremos falar sobre a importância do controle de umidade na armazenagem de sementes, né, como nós anunciamos. E aí, para vocês aí que, como uma forma de bônus, para vocês que ficarem até o final do webinar hoje, assistir até o final, e você já tem interesse em realizar um projeto com a Brayer, ou durante a apresentação surgir esse interesse, você vai ter uma oportunidade no final, beleza? Então, vamos lá. A Brayer é uma empresa líder em desmodificação no mundo todo, tá? Nós somos uma multinacional indiana, então a Brayer está quase aí 60 anos oferecendo soluções para controle de umidade, e é uma empresa que tem abrangência nacional, mundial, né? Então, aqui vocês veem essas áreas em vermelho, são os locais onde a gente tem fábrica no mundo, tá? Então, a gente tem uma fábrica na Índia, outra na China, na Malásia e no Brasil. No Brasil, principalmente, para poder atender os clientes, né, nacionais aqui. Então, hoje a gente tem todo serviço de assistência técnica, serviço de partes e peças, além também das máquinas em estoque, né? Na área em amarelo aqui é a planta associada que nós temos nos Estados Unidos, nas áreas em verde é onde nós temos representantes no mundo todo, e as áreas em azul são onde a gente tem os escritórios, tá? Bom, falando um pouquinho sobre as aplicações que a Brayer trabalha hoje, então, nós trabalhamos com diversos setores da indústria, né? E os principais hoje são a indústria farmacêutica, né? A indústria de alimentos. Então, em muitos processos de alimentos, em muitos processos farmacêuticos, você precisa ter um controle de umidade. Nós trabalhamos bastante também com a indústria frigorífica, né? Onde você precisa ter um controle rígido também de umidade. Muito também com a indústria de refrigeração, né? Armazenagens frigorificadas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o agro, né? Qual a importância do controle de umidade no agro, nesse mercado que só cresce no Brasil e é a força do país aí, né? Bom, então, falando sobre a importância do controle de umidade, o porquê que é importante controlar a umidade, por que é importante investir no controle de umidade, né? Bom, por que então que armazenar corretamente a semente ela é importante? Então, é importante esse controle para garantir qualidade de vigor e germinação, né? Vocês sabem muito melhor do que eu acredito que tem vários agrônomos aqui no webinar, vários produtores, então você sabe qual é a importância de uma semente boa, qual é a importância de manter a sua semente com boa qualidade de vigor e de germinação, né? Então, aí, falando da semente como matéria-prima, como todo o setor da indústria, a importância da matéria-prima é primordial para o resultado do seu processo, primordial para o resultado da sua produção, né? E a semente, ela é o principal responsável por uma lavoura vigorosa e produtiva, né? É o que determina o resultado final da sua safra. Então, a gente sabe que uma semente de alta qualidade, né, ela custa muito caro. E o objetivo de um bom armazenamento é para que nada disso se perca, né? A gente vê aqui na foto uma semente com 78% de vigor, né, 30 dias após a emergência, e nós vemos aqui uma semente com 95% de vigor 30 dias após a emergência. Então, uma semente que sofre com umidade e uma semente que não sofre, né? E também garantir uma boa germinação, garantir que essa semente ela vai realmente se tornar uma planta, realmente vai crescer no campo. Então, você que é dono de um banco de germoplasma, você sabe quanto que custa para desenvolver um bom cultivar, né? Você que é um sementeiro, multiplicador, você sabe quanto que custa para comprar uma semente de alto valor agregado e reproduzir isso. Você que é um produtor, você sabe que custa muito caro comprar uma semente de alta qualidade para colocar no seu campo e te trazer bons resultados,
Você que é um operador logístico, você sabe quanto que custa um contrato, né, para armazenar uma semente de alto valor agregado, e você sabe também qual é o prejuízo que isso pode te trazer se você acaba estragando uma semente porque você não tem um bom controle de temperatura e de umidade. Então, falando um pouquinho das características do ar. Quando a gente fala de armazenamento de sementes, espera aí, pessoal, só um pouquinho que tem gente que não está conseguindo ouvir aqui. Só vamos ver aqui, ó. Pessoal, verifica se o áudio de vocês não está mutado. Às vezes vocês entraram sem áudio na reunião. Então, é só você ligar lá o áudio que... Bom, estamos falando aqui um pouquinho, pessoal, das características do ar. Quando a gente fala de armazenamento de sementes, um dos fatores muito importantes que a gente trata é a questão da umidade relativa. Então, o que é umidade relativa? Tá? Como que a gente pode definir aí de uma forma simples? A umidade relativa, ela é a taxa que mostra o quanto o ar está saturado de água em estado de vapor. Por exemplo, nós temos uma massa de ar aqui com 15 graus Celsius e com 10% de umidade relativa. E nós temos essa mesma massa de ar com 15 graus Celsius com 95% de umidade relativa. Tá? Então, assim, o que isso quer dizer para a gente? Né? Isso mostra para a gente o quanto o ar ele pode ainda carregar, né, a água ou não. Então, para entender melhor um pouquinho sobre umidade relativa, é importante a gente entender sobre umidade absoluta. Né? Então, o que é umidade absoluta? A umidade absoluta ela é definida como uma massa de vapor de água medida em gramas, né, por 1 quilograma de ar. Então, a unidade de medida que a gente usa é gramas por quilograma, né? Gramas de água por quilograma de ar. Então, aqui, ó, no exemplo que eu tinha mostrado para vocês, a massa de ar com 15 graus Celsius com 10% de umidade relativa, ela tem 1,15 gramas de água por quilograma de ar. Então, dentro dessa massa, você tem essa quantidade de água. Né? Já na massa de 15 graus com 95% de umidade relativa, você tem 11,1 gramas de água por quilograma de ar. Então, é sempre importante levar isso em consideração, né? E um detalhe aqui, pessoal, para falar sobre isso, é que o ar mais quente, ele sempre vai ter uma maior capacidade de carregar água, né, do que um ar mais frio. Estamos falando ainda sobre as características do ar. Como eu falei ali para vocês, né, que um ar mais quente ele tem maior capacidade de carregar água, eu fiz um quiz aqui para vocês responderem, né? Com base ali na explicação que eu dei para vocês sobre umidade relativa, né? Que é a capacidade do ar estar saturado ou não de água, o quanto ele pode transportar de água, com base nos conceitos de umidade absoluta, eu fiz esse quiz aqui, ó. Então aqui, ó, o que é mais úmido? O que é mais úmido aqui? É a massa de ar 1 com a temperatura de 35 graus com 20% de umidade relativa, ou a massa de ar 2 com 15 graus com 50% de umidade relativa, né? Isso é uma condição aí bem parecida com o que a gente tem em Goiás, por exemplo, né? Você pega lá no meio do ano, lá, uma temperatura de 35 graus com 20% de umidade relativa, né? E daí você tem lá uma câmara de semente que você precisa ter um condicionamento de 15 graus com 50% de umidade relativa. O que é mais úmido aqui, pessoal? Escreve aí no chat, eu vou dar um tempo para vocês responderem. O que vocês acham que tem mais umidade aqui? Vou dar um tempinho para vocês responderem aqui, ó. Ó, Ana Clara está falando que é massa de ar 2. Thiago também. Massa de ar 2. Vamos lá, pessoal. O que é mais úmido aqui? O que tem mais umidade? Muita gente aqui que não está querendo. O Pedro já está falando que é massa de ar 1. Vamos lá, pessoal. Mais um tempo aí para vocês responderem aí. Pense bastante.
Lembra que eu falei ali em cima sobre a umidade relativa, sobre a umidade absoluta? O Douglas está falando que é a massa de ar 1. Mais um tempinho. Beleza, vamos para a nossa resposta, então. Ó, massa de ar 1, pessoal. 35 graus com 20% de umidade relativa. A umidade absoluta dela vai ser 7,68 gramas de água por quilograma de ar. A massa de ar 2, pessoal. 15 graus com 50% de umidade relativa. Né? A umidade absoluta dela vai ser de 5,8 gramas por quilograma de ar. Às vezes o cliente chega para a gente e fala, Henrique, estou aqui no Goiás e aqui a umidade relativa é muito baixa, eu não preciso desmidificar, né? Eu não preciso desmidificar. Mas assim, ó, com base nessa ilustração que a gente colocou aqui, ó, do copo mais cheio, né? Com a temperatura mais alta, ele tem mais umidade. O copo mais vazio, com a temperatura mais baixa, mesmo que a umidade relativa está mais alta, né? Você tem menos umidade, né? Então, vamos lá. Comparando as soluções, né? Hoje, no mercado atual, a maioria das fazendas que a gente vê hoje, né, elas têm o quê dentro do armazenamento de semente? Ela tem, né, a refrigeração, né? Então, geralmente, né, os clientes utilizam refrigeração para fazer esse controle de umidade e temperatura da semente, tá? E qual que é a proposta da Abraer? A proposta da Abraer é você trabalhar refrigeração mais desmidificação, né? Um equipamento dedicado para controlar a temperatura, um equipamento dedicado para controlar a umidade. Então, aqui eu fiz uma ilustração. Imagine que você tem uma caminhonete, né? Coloquei uma Ranger aqui. Eu gosto da Ranger, né? Uma caminhonete com muita potência, com uma grande capacidade. Então, imagina, pessoal, que você precisa controlar a velocidade dessa caminhonete a 100 km por hora. Só que para você controlar essa velocidade, o que você vai fazer? Você vai enfiar o pé no acelerador de uma vez. Você vai acelerar com tudo, né? Você vai acelerar com tudo que você pode, como se você colocasse uma pedra no acelerador. Só que ao mesmo tempo, você vai pisar no freio. Alguém controla a umidade assim, pessoal? Controla a velocidade assim? Eu acredito que ninguém anda com o seu carro assim, né? Você tem um carro automático, você não vai pisar no acelerador de uma vez e pisar no freio ao mesmo tempo para controlar a velocidade. Isso não existe, né, pessoal? Então, falando sobre, né, pegando aquela ilustração e falando sobre o comparativo das soluções. Hoje, quando você tem um equipamento de refrigeração numa câmara, você tem muita potência, né? Você tem muita potência. Então, o que acontece? Você precisa abaixar a temperatura, mas às vezes você já está com a umidade bem baixa, né? Como a gente mostrou nos exemplos acima. Então, você baixa a temperatura de uma vez, né? Mas aí, consequentemente, você vai acabar baixando a umidade junto. Então, isso não é algo bom. Para frente agora eu vou explicar um pouco quais são os efeitos disso na sua semente, o que isso vai impactar no seu armazenamento. Então, qual que é a nossa proposta? É você ter um controle de umidade independente e você ter um controle de temperatura independente e você ter um controle de umidade independente, né? Você consegue ter essas duas propriedades e você consegue controlar isso de forma precisa, entendeu? Então, assim, vamos ver o que isso causa na sua semente, né? Quais são os efeitos disso na sua semente? Vamos pegar aqui uma literatura, que eu peguei a literatura de dois, né, estudiosos da área, um é mestre, né, e o outro é pós-doutor na área, né, o Renato e a Bárbara, que são pesquisadores da Embrapa, e o que eles falam? Na prática, dois fatores são observados na operação de armazenagem: a temperatura e o teor de umidade dos grãos. Dentre os diversos fungos que atacam os grãos armazenados, a maioria começa seu desenvolvimento em teores de umidade, né, dentro da semente acima de 13,5%, sob temperaturas abaixo de 10 graus. Alguns não se desenvolvem e outros o fazem muito lentamente. Então, ainda falando sobre o artigo do Renato e da Bárbara, né? Eu peguei aqui esse diagrama geral de conservação de cereais e do Lasseter, e o que ele fala aqui, né? Que nessa área verde, você tem uma área de
uma zona de boa conservação. Então, aqui embaixo você tem o teor de umidade da semente, né, a base úmida, e aqui, nessa linha vertical, você tem a temperatura do grão. Então, nessa área verde, você tem uma zona de boa conservação. Já na área amarela, você começa a ter ataque de insetos, né? Você tem uma temperatura aí acima de 20 graus, né? Você começa já a ter ataque de insetos. Nessa área laranja, você já começa a ter problema com germinação, a semente já começa a germinar estocada, né? Nessa área roxa, você já começa a ter a deterioração total do grão, né? E nessa área em vermelho, você já começa a ter todos os problemas juntos. Então, eles estão falando que existem duas regras empíricas que estão citadas nessa literatura e que podem ser usadas para prever qual é a velocidade dessa deterioração da semente, né? Então, ele está falando aqui, ó, que para cada 1% de aumento no teor de umidade da semente, a longevidade dela é reduzida pela metade, né, para teor de umidade de 5 a 14% dentro da semente. Para cada 5% de aumento, para cada 5 graus de aumento na temperatura da armazenagem, né, a longevidade da semente ela é reduzida também pela metade, né? Temperatura entre 0 a 50 graus. Então, só que eles citam aqui, eles grifam que convém lembrar que essas regras elas se aplicam independente. Então, são controles independentes, são fatores que você precisa controlar de maneira independente, né? E os dois principais fatores que precisam ser controlados após o início de armazenamento são, portanto, o teor de umidade e a temperatura da massa de sementes. Bom, pegando ali a base do Lácera, do Eduardo, da Bárbara, né, nós desenvolvemos aqui na Braer, né, esses gráficos sobre equilíbrio higroscópico da semente, né, e zona de boa conservação. Então, pessoal, falando sobre equilíbrio higroscópico, o que é o equilíbrio higroscópico da semente? É o ponto aonde a umidade da semente ela não passa mais para o ar, né, ela não troca mais massa com o ar, e o ponto onde o ar, a umidade do ar não passa para a semente. Então, é o local de equilíbrio, né? O local onde você consegue estabilizar a semente sem que ela libere umidade e sem que o ar transfira umidade para ela. Então, com base aqui nesse gráfico, né, efeitos da temperatura e umidade na armazenagem de semente, a gente pode entender o seguinte: se você tem uma base úmida dentro da semente de 10 a 12,5%, com até 20 graus de temperatura, você vai ter uma zona ideal para armazenamento a longo prazo da sua semente. Se você tem uma condição de base úmida dentro da semente de 12,5% a 23,5% de base úmida dentro da semente, com a temperatura até 30 e poucos graus ali, você vai ter risco de pragas, né, risco de fungos e pragas reduzido, né, armazenamento de curto prazo. Acima disso, você já começa a ter risco de fungos, né, e pragas de germinação e rápida produção de pragas e crescimento de fungos, né, e deterioração total. Então, isso nada mais é do que a gente só transcreveu o que o Lácera já estava falando ali naquela tabela de cereais, né? Então, hoje a gente entende aqui que uma condição ideal para sua semente armazenada, a base úmida dela tem que ser de 10 a 12,5%, tá? Então, vamos aqui para o nosso gráficozinho, né? Aqui a gente tem uma coluna de temperatura e a gente tem aqui colunas de... Aqui a gente tem uma coluna de umidade relativa, né? Nessa parte de cima. Aqui a gente tem uma coluna de temperatura, tá? E esses números aqui, pessoal, são as faixas de base úmida dentro do grão, tá? Pegando aqui a soja, pessoal, né? A gente está falando de equilíbrio. Então, a gente viu aqui no gráfico que uma condição ideal para sua semente é de 10 a 12,5% de base úmida dentro do seu grão, né? Para período de armazenamento ali de 6 meses a 1 ano, mais ou menos. Então, vamos lá, pessoal. O que acontece com a tua semente se você tiver, por exemplo, uma condição de 15 graus com 70% de umidade relativa? Você vai estar com 13% de base úmida dentro da sua semente, né? Agora, vamos pegar uma condição aí mais crítica. Se você tiver 15 graus com 80% de umidade relativa, 15,5%, o que acontece para você, sementeiro? O que acontece com você que tem um banco de germoplasma, ou você que é um operador logístico, né? Ou, por exemplo, se você secar demais, se você tiver uma condição ali de 15 graus com 40% de umidade relativa dentro da sua cama, você vai estar com 7,5% de base úmida. O que acontece com a sua semente, né?
Então, isso é muito importante, pessoal. Esse ponto, ele é muito importante, né? É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu falei no início, você tem toda uma estrutura para fazer o beneficiamento da sua semente, você investe em tecnologia para desenvolver um bom cultivar, ou para comprar um bom cultivar, né? Você investe dinheiro, você tem bons equipamentos no campo para semear essa semente, para fazer a colheita dela, né? Então você gasta muito tempo e dinheiro para ter uma semente de alta qualidade e na hora de armazenar, pessoal, a gente não pode querer economizar, a gente não pode achar que, não, vou pôr esse sistema aqui que funciona dessa forma que já está bom, né? A gente vê que a gente está falando sobre equilíbrio, então, qualquer coisinha que sai fora ali desses fatores aqui, né, desses pontos principais, ele já pode impactar diretamente na sua semente. Então, geralmente, aí, o que os nossos clientes têm pedido para a gente, né, o agrônomo pede para a gente, ou o próprio dono da fazenda, né, os condicionamentos padrões que a gente tem trabalhado hoje é 15 graus Celsius, com 50% a 60% de umidade relativa para a soja, né, e milho trabalhando na faixa de 10 graus Celsius, com 50% a 55% de umidade relativa. Isso é o mais comum de mercado hoje, é o que a gente tem mais vendido aí. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês dois estudos de caso aqui nos próximos slides, tá? Um controle de umidade feito com refrigeração, somente com refrigeração, e outro controle de umidade depois feito com refrigeração e desmodificação da Braer. Então aqui, ó, o supervisório do cliente aqui, o mínimo estava setado em 50,5%, o máximo em 70,3%. A gente viu no slide anterior que o ideal é de 50% a 60%, né? E a temperatura estava em 13,2% e o máximo em 19,5%. A gente viu que o ideal é entre, né, ali 13 a 15 graus para soja e milho de 10 a 12 graus, não mais do que isso. O período supervisório foi feito em 77 horas e aqui a gente tem os gráficos. Então aqui, pessoal, a gente está vendo as linhas azuis, elas estão indicando a temperatura e a linha vermelha está indicando a umidade. Então, período aqui, ó, de 15/7 a 20/7, tá? O que que acontece aqui, ó? Você está com os dois, no caso aqui, você está com os dois bem descontrolados, né? Você está com a umidade aqui, está com a umidade, passa aqui abaixo, chega a 55, mas aí você tem um pico de 66,3, então ela vai subindo e vai caindo, vai subindo e vai caindo. A gente viu agora o que que acontece com a tua semente se você tem essa oscilação de umidade. O que acontece com a sua semente se você tem uma oscilação de temperatura, né? A outra estação aqui também a gente vê, ó, né? Aqui foi um dia de monitoramento, né? Você também está tendo picos de 64,7%, aí ele cai lá para 54%, né? Então, isso não é benéfico, pessoal, né? Isso não é bom para a semente. A gente viu pelo aquele gráfico anterior que não é bom a gente ter essas variações para armazenamento de sementes. Agora aqui, ó, um outro estudo de caso falando de um controle feito com refrigeração e o desmodificador da Braer. Então, a gente pegou aqui uma amostragem de 26/5/2020 a 29/5, tá? Aqui o set point da câmera é de 10 a 12 graus e a umidade de 50 a 55%. Isso aqui é um armazém logístico. E aqui eu queria fazer um ponto que é muito importante. Armazém logístico, geralmente, você armazena sua semente lá por contrato. Então, quando você coloca em contrato qual que é a temperatura que a tua semente tem que ficar, qual que é a umidade. Então, os nossos clientes que são armazém logístico, eles têm um controle de qualidade muito grande, muito rigoroso, então eles prezam mesmo por uma alta precisão, porque, né, se sai da faixa de contrato, do range de contrato, eles pagam multa ou até mesmo quebra de contrato. Então, aqui, ó, vocês podem ver no gráfico aqui, ó, que a temperatura dele se manteve estável entre 10 a 12 graus, tá? Do dia 26/5 ao dia 29, né? Tendo alguns picos lá, 12 alguma coisa, né? E abaixando 10 alguma coisa. E aqui a umidade, pessoal, um desmodificador, né? Esse é um cliente que conta com várias umidades de desmodificador da Braer dentro das câmeras dele, né? E, ó, você pode ver que a umidade ela se manteve constante, que ela chegou a, voltando aqui no gráfico anterior, abaixou um dia para 49,7, né? E não passando de 55. Então, você tem uma variação muito pequena de umidade
né? E essa variação se dá muitas vezes por quê? Né? Operador logístico, pessoal, a movimentação é muito grande, então você tem muita porta abrindo e fechando o tempo todo, né? Então, isso influencia demais. Bom, vamos lá. Então, quanto que custa uma semente, pessoal? Você aí né, como eu falei, você que tem um banco de germoplasma, você que é um sementeiro, multiplicador, né, o produtor, quanto que vale uma semente para você? Né? O valor de um único grão de semente, quanto que isso custa? Quanto que custa uma semente muito seca? Né? Custa um dano mecânico, né? Teores aí de umidade base úmida abaixo de 10%, né? Você tem problema aí já com dano mecânico na semente, né? Isso não é benéfico. E quanto que custa uma semente muito úmida, pessoal? Né? Custa você ter fungos, custa você ter insetos, fermentação, germinação, deterioração total, né? Teores acima de 12% aí de base úmida, você já começa a ter problema com isso, né? Como a gente viu. Aqui tem umas fotos aqui, ó, de sementes que sofreram com esses problemas que eu falei para vocês. Bom, então falando um pouquinho sobre o princípio de funcionamento do desmultiplicador dessecante, né? Falando um pouquinho do desmultiplicador da Braer, como que ele funciona, né? Então, aqui no ponto 1, o ar úmido, né, que vem da tua câmara, ele passa através de um cilindro dessecante, tá? Que é essa área em azul aqui, né? O ponto 2, né, o cilindro dessecante, o que ele é? Ele é formado, ele é um cilindro que ele tem um material higroscópico, né? Basicamente 80% aí da composição dele é sílica gel, então ele retém toda a umidade da sua câmara e libera essa umidade de volta para dentro da sua câmara, o ar já, né, desmitificado, sem umidade, para manter o teu controle ideal lá de umidade, né? E outro fluxo, ele passa por aqui, por essas flechas em vermelho, né? Esse ar ele é aquecido a mais ou menos uns 140 graus. Esses dois fluxos de ar, eles não têm comunicação, eles não se cruzam, né? Para que serve esse fluxo? Para poder reativar o seu cilindro, para remover toda a umidade e jogar para fora da sua câmara, né? Deixando ela com umidade controlada. Bom, falando um pouco sobre a linha compacta de FFBs da Braer, quais são as vantagens técnicas? Então, como eu falei lá, pessoal, você precisa ter um controle independente e preciso de umidade, assim como você precisa ter um controle independente de temperatura. Então, né, ele proporciona isso, controle independente, preciso de umidade. Ele é um equipamento compacto, né, um equipamento intuitivo, de fácil manutenção. Então, a manutenção desse equipamento basicamente é o quê? É lavagem dos filtros. Ele tem dois filtros, né, um filtro de ar de processo, que a gente chama, outro filtro de reativação, que estão lá por uma vez por mês, você remove esses filtros, lava esses filtros, né, e põe o equipamento para rodar. Esse rotor dessecante, que é o coração da máquina, a vida útil dele é mais ou menos uns 10 anos. Então, aí, pensa você que você está fazendo um investimento de 10 anos, onde a sua câmara ela vai ter um controle de umidade estável e preciso, né, durante 10 anos. A partir dos 10 anos, a gente diz que ele vai perder aí uns 20 a 25% de eficiência. Então, você não vai perder totalmente o seu controle de umidade. E ele pode ser monitorado via Citrad, pessoal. Um monitoramento remoto, onde você não vai precisar ficar indo na câmara para ver como que a câmara está. Você consegue monitorar tudo via um sistema supervisório. E quais são as vantagens comerciais? É um produto que tem maior range, né, de produto para atender o seu projeto. Então, para customizar o seu projeto é muito mais fácil, né? Nós temos equipamentos a pronta entrega, como eu falei também, lá no começo, a gente tem estoque disso na nossa fábrica, né? Assim como nós temos assistência técnica no Brasil todo, né? De serviço e de partes e peças. Ele é um produto atestado com qualidade internacional, né? Nos Estados Unidos, na União Europeia. Então, é um produto de alta qualidade, de alta eficiência. E ele é um produto de fácil instalação, pessoal. Geralmente, em câmara de semente, como é que eu instalo esse equipamento? Você vai pôr ali do lado do seu equipamento de refrigeração, vai pôr um duto, muitos clientes instalam com duto de PVC mesmo, né? E você consegue fazer a instalação desse equipamento. Então, basicamente, é só ligação dos dutos e energizar. E ele é perfeito para complemento de câmera. Aí você me pergunta, como assim, Henrique, perfeito para complemento de câmera? Hoje,
pode ser que você já tenha um sistema de refrigeração na sua câmara, controlando umidade e temperatura, e você fala, olha, cara, o meu sistema não está muito legal hoje, a temperatura até fica 100%, tá show de bola, mas a umidade ele não controla, ele fica variando, né? Que em muitos casos acontece, como eu mostrei para vocês ali em cima no sistema de supervisório, né? A umidade variando demais. Então, se você já tem um sistema de refrigeração, hoje você só pega esses equipamentos e coloca junto com o teu sistema, que a tua câmara vai estar completa, vai ficar perfeita. Então, falando um pouquinho mais da linha compacta, né? Nós temos equipamentos que vão de 170 a 3.000 metros cúbicos hora, tá? São equipamentos relativamente pequenos, né? Que, por exemplo, o FFB 170, ele tem 67 centímetros por 47 de altura por 39 de largura, né? Um equipamento relativamente pequeno, né? E o FFB 3000, ele tem mais ou menos aí 1,5 metro de comprimento por 1,20 de largura por 73 de altura, né? Então, são equipamentos pequenos, equipamentos compactos, mas de alta eficiência, de alta capacidade. E aqui falando um pouquinho dos clientes que a Braer trabalha hoje, tá? Então, nós temos clientes como a Bayer, Sementes Adriana, Singenta, Agropel, né? Sementes Bom Jesus, Monsanto, Embrapa, diversos projetos com a Embrapa, a Bravo, serviços logísticos, né? Como eu falei para vocês, um operador logístico, ele preza muito por isso. Produtiva Sementes, a Transile também, que é outro operador logístico, né, que toma muito cuidado com isso, Tecnocides e Sakata Seeds. Bom, aqui algumas obras para vocês verem o que a gente já fez, qual é o know-how que a Braer tem, né, nessa área. Então, aqui é uma Câmara das Sementes Produtivas, lá em Formosa, Goiás, uma câmara com 3.000 metros quadrados, né? Ela tem três unidades de desmidificadores, né, o modelo FFB 1000, e 5 unidades de frio, tá? Aqui uma outra câmara, né, da Transile. Então, é uma câmara com 4.320 metros quadrados com 5 desmidificadores FFB 1000. Quando a gente fala de operador logístico, pessoal, a gente fala de movimentação, né? Hoje aí você é um produtor, né, um sementeiro, vamos dizer, você beneficia 400 toneladas de semente por dia. Então, você vai ter uma movimentação aí considerável das suas portas, né? Um operador logístico, ele vai ter uma movimentação muito maior, porque o entra e sai é muito grande. Então, quando a gente fala de movimentação de portas, quando a gente fala de portas em câmara de semente, a gente fala de umidade, a gente fala de infiltração de umidade. Então, quanto mais portas você tiver, maiores elas forem, e mais tempo de abertura elas tiverem, maior é a quantidade de infiltração de umidade para dentro da sua câmara, e maior precisa ser o seu controle de umidade dentro dessa câmara, tá? Aqui, o projeto das Sementes Bom Jesus foram 3 câmaras, né? Uma câmara de 9.800 metros quadrados, outra de 1.770 metros quadrados e outra de 2.362 metros quadrados. Foram utilizadas 12 unidades de FFB 1000 dentro dessa câmara, né? Vocês podem ver aí o volume de semente que esse cliente produz, né? Né, todas sementes de alta produção, de alta qualidade, de vigor, germinação, então é um cuidado bem extremo também. E aqui a gente tem uma obra da Bayer, né? Esse aqui é um banco de germoplasma, foi usado um equipamento pequeno, né? Para uma câmara pequena, né? Então, você tem sementes de ouro lá dentro armazenadas, né? Então, tá aí o cuidado. Então, pessoal, se os bancos de germoplasma, né? As sementeiras, né? Grandes sementeiras, elas estão prezando pela melhor tecnologia, eu acredito, né? Para manter as suas sementes com boa qualidade, né? Com bom resultado, eu acredito que vocês desejam o mesmo também, desejam ter esse cuidado, essa grande proteção, né, com a sua matéria-prima, como eu falei lá na frente, né, é o que vai te dar o seu ganha-pão, é o que vai dar o seu resultado no campo. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Eu vou deixar um tempo aberto para perguntas aí, né? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, né? E eu falei lá no começo que se vocês ficassem até o final, quem ficasse até o final, você ia ter uma oportunidade diferenciada. Então, para você que já queria, né, fazer algum trabalho com a Braer, ou você que durante a apresentação falou, poxa, esse negócio é interessante, né? Eu vou ver como que fica para fazer um projeto desse, né? Para os orçamentos que chegarem até o final de junho para a gente, falar, ó, gente, eu quero fazer um orçamento, eu quero ver quanto que fica para implementar isso na minha câmara, né?
Para os orçamentos que chegarem até o final de junho, né, vocês vão ter uma condição bem especial de compra aí, tá? Vocês vão ter uma condição bem diferenciada. Então, isso a gente, né, lógico que a gente analisa caso a caso, mas assim, então quando vocês forem entrar em contato, só falar, ó, eu assisti o webinar da Braer sobre armazenamento de sementes, que a gente já vai tratar você já de uma forma diferenciada. Beleza? Deixa aberto para perguntas aí, pessoal. Silvio Valente, gostaria de saber se há diferença de rendimento no equipamento comparando a instalação interna ou externa na câmara fria. Silvio, não vai ter diferença. Por quê? Porque os dutos que a gente vai remover a umidade da sua câmara e o duto que a gente vai jogar ar seco dentro da sua câmara, eles não vão ficar expostos, né? Então o ar ele vai passar totalmente por dentro do equipamento, então não tem diferença nenhuma. Às vezes o cliente ele opta por pôr a máquina para o lado de fora da câmara para facilitar a manutenção, para facilitar não precisar ter que ficar abrindo porta, né, de câmera. Então, a única coisa que a gente recomenda é pôr uma proteção no equipamento, né, para o lado externo, uma proteção contra a chuva, né, para não molhar painel elétrico, coisa do tipo. Então, não influencia em nada, Silvio. Mais perguntas, pessoal? Essa apresentação foi gravada, tá, pessoal? Tanto a apresentação quanto os slides a gente pode disponibilizar depois. O Homero tinha perguntado ali em cima, a gente vai disponibilizar sim, tá? Só mandar um e-mail para mim aqui, um WhatsApp que eu passo para vocês. Alguém tem alguma dúvida de algum ponto, pessoal? Mário Garcia, tem assistência técnica do Mato Grosso? Tem sim, Mário. A gente tem assistência técnica no Brasil inteiro, tá? A gente tem tanto técnicos que são credenciados pela Braer, treinados pela Braer, quanto a nossa própria assistência técnica que a gente pode enviar. Ana Clara, qual o comportamento dessas máquinas em ambientes com alta oscilação de temperatura e umidade? Ana Clara, como eu falei, o equipamento da Braer, o desmultiplicador da Braer, ele é um equipamento preciso para controle de umidade. Ele trabalha em conjunto com o equipamento que controla a temperatura. Eu garanto para você que se você instalar um equipamento desse na sua câmara, você não vai ter mais problema com umidade, tá? Ele não vai deixar, ele não vai permitir mais oscilar a umidade, né? Como eu mostrei ali no funcionamento da máquina, quando ele atinge o set point lá de umidade da sua câmara, digamos que é 50%, ele vai atingir esse set point e vai ficar em stand-by. Se a umidade subir para 50,5, ele já vai ligar de novo. Então, ele não vai deixar ter mais oscilação de umidade. Aí, temperatura, a gente pode, depois manda um e-mail para a gente, relatando, né, qual que é o problema que você tem, que a gente pode até te dar um auxílio, né, nessa parte aí, tá bom? Alessandro, vou disponibilizar a apresentação, sim. Mais perguntas, pessoal? Temos tempo. Esse Zoom não tem limite de tempo. Caso vocês tenham alguma dúvida também que queiram mandar por e-mail, pessoal, fiquem à vontade.
Pessoal, vou deixar mais um tempinho aberto para perguntas aí. Daí, se ninguém tiver alguma pergunta, eu vou entender que todos entenderam bem. E a Braer está à disposição aí para atender vocês. Ana Clara, a gente faz isso sim, tá? Respondendo a sua pergunta da assistência técnica, a gente capacita. Hoje aí a gente está com essa questão da pandemia agora, então eu acredito que para todos está muito difícil a questão de viajar, né? Mas hoje o que a gente tem feito, a gente tem orientado muitos técnicos, né? A gente fica aí full time uma pessoa para explicar, para fazer essa capacitação via Zoom, via chamada de vídeo no WhatsApp, né? Às vezes o cliente precisa urgente mexer na máquina, né? E não sabe como fazer, então o nosso técnico, né, momentaneamente já liga para ele na frente da máquina com a chamada de vídeo e já consegue resolver o problema. Pode deixar, Marcelo, vou compartilhar para você também. Pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar a apresentação, tá? Agradeço aí a atenção de todos que ficaram até o final e, né, espero que vocês tenham gostado aí e tenham entendido aí.